E aí a gente vê também destaque para Beyoncé e Black is King. A cantora americana lançou o álbum visual Black is King, onde destaca a riqueza e a diversidade da cultura africana e a importância da representatividade. Tem tudo a ver com a nossa primeira convidada aqui do nosso sofá virtual. Vou pedir para entrar na nossa sala virtual, Djamila Ribeiro, filósofa, escritora, professora, e que acho que já pode começar falando para a gente da importância, Djamila, de uma artista como a Beyoncé começar a tratar de questões como essa, da importância da representatividade, de tudo isso. Bom dia. Primeiro, bom dia, Fátima. É um prazer sempre estar com você, mesmo que remotamente dessa vez. É verdade. Bom, acho importante, acho que a Beyoncé ela tem um alcance, né, enorme quando ela traz esses temas para a discussão. Cada vez mais pessoas podem ter acesso ou podem, depois de assistir a uma entrevista dela ou ver um álbum dela, procurar ainda mais, se aprofundar ainda mais sobre essas questões. Eu acho que ela tem um poder incrível de repercutir esses temas. E a gente está muito feliz de ter você aqui para repercutir também esses temas, porque é super importante falar sobre isso. Na semana passada, a Djamila e a filha foram alvos de uma ameaça por mensagem de telefone, né? Não foi a primeira vez, né? Esses ataques vêm acontecendo, não são novidade, exatamente pela luta da Djamila, pelo ativismo, mas dessa vez você resolveu que era importante marcar uma posição de fazer uma denúncia. Queria que você explicasse para a gente por que você achou que era a hora de um basta. A gente recebe muitas mensagens ou muitos comentários odiosos. As pessoas, elas muitas vezes se escondem por perfil fakes ou distorcem as coisas que a gente fala. E nas redes sociais elas não têm muito filtro, né? Infelizmente. Deveria ter um mínimo ali de respeito, né? Mesmo nas discordâncias. Mas dessa vez passou dos limites porque atingiu a minha filha, né? Uma adolescente de 15 anos. E aí eu achei que todos os limites foram ultrapassados e pela primeira vez na minha vida eu fui obrigada a tomar uma decisão dessa, que foi denunciar, né, fazer um BO. Essa semana eu estive na Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância para depor, para levar os celulares para a perícia, porque eu acho que as pessoas estão muito contaminadas por ódio e não percebem o quanto, às vezes, uma atitude nas redes sociais pode chegar à irresponsabilidade delas ao disseminarem notícias falsas ou ataques ou ódio, onde isso pode chegar. A mensagem realmente era uma ameaça contra a vida, dizendo que sabia onde a Djamila morava, onde a menina... Imagino para sua filha como é aflitivo você ver uma coisa como essa e ter que lidar com isso tão cedo, porque falava muito claramente. Ontem você deve ter visto o Felipe Neto também acabou sendo vítima de um ataque na porta de casa. Quer dizer, não há mais nenhum tipo de limite para discordância, né? Que não esteja beirando realmente essa questão do ódio, né? E é muito preocupante, né, que isso aconteça. Justamente por isso, Fátima, que eu vou entrar com uma representação contra o Twitter, porque geralmente esses ataques começam no Twitter, sobretudo em relação às mulheres negras. Tem uma pesquisa da Anistia Internacional mostrando que 84% dos comentários desrespeitosos ou problemáticos que acontecem no Twitter são direcionados às mulheres negras. Tem uma tese de doutorado também do PhD Luiz Valério, mostrando que 81% das mulheres negras são vítimas de discurso de ódio no Twitter. Então, eu penso que essas plataformas elas precisam encontrar políticas melhores, punir essas pessoas que reproduzem esses discursos de ódio, que disseminam fake news, para que isso não reverbere dessa maneira, que atinja a nossa vida dessa maneira, a nossa segurança. Então, essas empresas lucram, né? Porque os anunciantes estão lá anunciando. Eu fiquei, o dia que eu estava sendo atacada no Twitter, eu fiquei em primeiro lugar no Trend Topics do Twitter. Eu acho que é importante que essas empresas melhorem as suas políticas, porque isso é grave. Se torna uma bola de neve, é um comportamento de manada, as pessoas reproduzem as coisas sem ler, sem checar, e quando vê, culmina aí numa agressão, né, ao Felipe Neto, por exemplo, ou numa ameaça que chega no telefone de uma adolescente de 15 anos. Você falou ali de exatamente entrar com uma representação, fazer uma denúncia ao Ministério Público. A gente tem visto que essa força que vai ganhando entre as pessoas que se sentem ameaçadas, agredidas,
tem surtido algum tipo de efeito, né? Porque algumas contas são bloqueadas, algumas contas são retiradas. No outro dia até um comentário da Madonna foi bloqueado. Quer dizer, então você começa a ver que talvez seja a hora mesmo das pessoas não receberem mais isso e ficarem só, talvez, não é só, mas fazerem a denúncia à polícia, mas não partirem para uma responsabilização também do local onde essas mensagens são veiculadas. Exatamente, por isso que a minha intenção não é nem ir para cima de indivíduos, né? Porque são milhões de pessoas usando essa plataforma. Então, essa plataforma precisa encontrar meios, né, de reprimir esse tipo de comentários. Eu vou fazer parte também de uma campanha, já estou fazendo parte, chamada Stop Hate for Profit, que é uma campanha que começou nos Estados Unidos por organizações americanas, como a Liga Antidifamação, Associação pelo Progresso das Pessoas de Cor, mais a organização Color of Change. Lá nos Estados Unidos, Fátima, eles estão cobrando muito o Facebook, porque lá o Facebook é a plataforma mais problemática onde esses discursos acontecem. Uhum. E em agosto eu vou fazer uma conversa com os representantes dessa organização para falar que no Brasil, em relação às mulheres negras, sobretudo, o Twitter é o mais problemático. Então é interessante perceber que em vários lugares do mundo, ativistas, pessoas comprometidas, né, com a transformação social, estão se reunindo em torno dessa discussão das plataformas, de fazer com que as plataformas se responsabilizem por permitir, né, essa produção de ódio lá, sem que nada, muitas vezes, seja feito. E a gente tem que entender que, muitas vezes, o que acontece nas redes sociais pode destruir a vida de pessoas. Eu tenho lido muito sobre isso, até porque agora vou fazer parte da campanha, quanto que de mentiras que são disseminadas nas redes, que levam a agressões, que levam à destruição de vidas. Então, precisa, de fato, haver uma responsabilização dessas plataformas. Até com não só a destruição de vidas por conta da pessoa se sentir completamente abalada, mas até a morte mesmo. Casos na Índia, casos aqui no Brasil de uma mulher que foi morta, linchada, por conta de uma notícia falsa de que ela, né, era uma professora. Então, quer dizer, suicídio, né? Suicídio, por outro lado, porque as pessoas muitas vezes não aguentam essa pressão. Ela causa uma alteração na vida que você já começa a se questionar sobre o que você está fazendo, o que você está falando, que possa estar gerando aquele tipo de reação despropositada. Ninguém está falando que não é para ninguém discordar de ninguém, muito pelo contrário, a discordância ela é saudável. Mas essa discordância que ela mergulha nesse ódio é que ela preocupa muito, porque ela pode se voltar contra qualquer um, né? Exato. Eu queria aproveitar de Djamila aqui, que é uma filósofa muito querida por nós, admirada por nós, né, Fátima? Para tirar uma dúvida também contigo, Djamila, porque ao mesmo tempo que a gente vê o movimento negro tendo mais espaço, a gente vê o movimento o pensamento antirracista crescendo de certa maneira, o antimachista também. Por outro lado, a gente vê um pensamento mais raso também se manifestar muito fortemente, esse ódio crescendo muito fortemente, há uma lacuna imensa. Eu queria saber de você se sempre foi assim. Polarizado, né? Polarizado dessa maneira ou piorou, porque do mesmo jeito que tem um crescimento por um lado, acho que um pensamento mais progressista de um lado, por outro lado a gente está indo para as cavernas de novo. Na verdade, sempre foi, né? Se a gente perceber a própria construção, né, do Brasil, país um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, um país profundamente desigual, o que é novo, na verdade, é a visibilização das vozes dos movimentos negros, dos movimentos feministas. Isso que é novo. Claro que essas lutas não são novas, elas são históricas. Eu sou fruto dessas lutas, mas eu acho que hoje essas lutas, essas vozes ganham mais visibilidade no Brasil, muito por conta das redes sociais, como nunca se teve. Muitas de nós, das nossas antepassadas que lutaram, não foram visibilizadas, muitas foram esquecidas. Repito, a luta é histórica e antiga, mas esse debate está no debate público hoje como nunca se esteve no Brasil. Eu acho que isso que é novo. E isso incomoda essa estrutura tão atrasada, tão racista, e penso que esses ataques, muitas vezes, são uma reação a esse aumento de visibilidade, a esse aumento de conquistas que aconteceram nos últimos anos em relação à população negra. Então, acho que tem uma coisa aí muito reativa a um fortalecimento das vozes das mulheres, das populações negras, como nunca se teve antes no Brasil. É isso que é novo. Né? Esses ataques, o ódio, sempre fez parte da história do Brasil, infelizmente. Agora, eu vou aproveitar aquele dado que você deu da Anistia Internacional, dos 84%, né, apontando a mulher negra como esse principal alvo de ataque nas redes sociais, para lembrar outras mulheres públicas que também foram vítimas desse crime. Vamos ver.
Infelizmente, ataques de ódio na internet são super frequentes e as mulheres negras têm sido um alvo muito comum dessa violência. Aconteceu com as atrizes Thaís Araújo, Cacau Protásio, Cris Viana e também com a jornalista Maju Coutinho. Todas tornaram públicas as ofensas racistas e algumas processaram os agressores. Thaís fez um post recentemente relembrando sua trajetória e, como se pudesse voltar no tempo e se dar um conselho, escreveu: mantenha a cabeça assim, desse jeito, como nessa foto, erguida, e siga. Quando tropeçar, levante e siga. Siga sempre e nunca desista. Não será fácil, mas será bonito. A cantora Ludmilla também foi vítima de xingamentos nas redes sociais e se manifestou: não vai ser a primeira nem a última vez que terei que lidar com comentários racistas. E para quem insiste em me atacar desta forma, só tenho uma coisa a dizer: não vou me esconder. Continuarei falando e denunciando, buscando justiça para os culpados. Muitas pessoas se escondem por trás de perfis falsos para praticar crimes como esse. E é por isso que a médica e campeã do BBB 20, Thelma Assis, fez esse pedido tão importante durante uma live. Eu só queria pedir aqui licença para as pessoas que estão nos assistindo para denunciar os comentários racistas, que a gente está aqui falando de racismo estrutural e ainda tem gente que tem coragem de colocar comentários racistas numa live tão importante como a nossa. Isso tem acontecido, Landa, em todas as minhas lives e mostra que realmente, assim, fazendo um link com a sua pergunta, sim, vivemos em um país, infelizmente, racista e isso se pronuncia em todos os sentidos, seja nas redes sociais, seja de forma velada ou seja de forma explícita. O que a gente tem que fazer é isso, denunciar. O que ela falou muitas vezes de forma velada, porque nem sempre é tão óbvio e tão claro, né? Muitas vezes vem na forma até de um possível elogio, que na verdade não tem nada de elogio, só tem assim da estranheza de ver uma pessoa. Acredito que você tenha ouvido muitas vezes isso na sua posição, Djamila. Com certeza. Eu lembro que quando eu fui lançar meu livro na França, ano passado, muitas pessoas ficavam, tá indo lançar na França? Nossa, agora você tá metida, agora você é arrogante. E a periferia, Djamila? Esqueceu? É como se o meu trabalho não fosse um trabalho com muito alcance nas periferias. Então, o incômodo acontece quando eu vou lançar o meu livro na França. E é interessante que toda vez que eu tenho alguma conquista na minha vida, vem um ataque. É impressionante. Eu lembro que em 2018, meus livros ficaram entre os mais vendidos da Flip, no dia seguinte uma pessoa me atacando. E tem isso também, viu, Fátima? As pessoas atacam a gente porque elas esperam também ganhar visibilidade ao nos atacar. Sim. Elas esperam ganhar seguidores. Como tem muito ódio direcionado ali, elas ganham seguidores. Teve uma pessoa aí que fez um comentário muito desrespeitoso a Maju Coutinho um tempo atrás, e depois disso ele quase dobrou de número de seguidores. Também tem isso, as pessoas nos atacam porque elas querem ganhar visibilidade às nossas custas também. E outra coisa, muita gente fala do tal do mimimi, mas na verdade, para você é muito mais interessante falar do seu novo livro, dessa campanha que você vai participar contra o ódio e o lucro nas redes sociais, só que vocês acabam muitas vezes sendo obrigados a voltar ao assunto porque as ameaças não param, os ataques não param, então é um retorno meio que quase obrigatório de autodefesa, né? Mas que bom que pelo menos também nessas redes, muita gente saiu em sua defesa, como saiu na época da Maju, da Thelma. A gente separou um comentário que a gente achou muito, muito, muito bonito e muito de acordo com essa atriz, que é o da Dira Paz, quando ela faz uma manifestação de apoio a você depois desses últimos ataques que você recebeu. Vamos ver. Djamila Ribeiro é uma das referências femininas mais exponenciais do Brasil de hoje em dia. Um ataque a Djamila Ribeiro e sua família é um ataque a todas as mulheres brasileiras que lutam por um país menos desigual. Portanto, Djamila, tenha todo o meu apoio, todo o meu carinho. Sigamos juntas e fortes. Você é uma referência para todas nós. Um grande beijo. E é mesmo, também faço minhas as palavras da Dira. É uma referência para todas nós e uma meta realmente. É uma querida, a Dira. Fiquei muito feliz quando eu recebi o apoio dela e de várias pessoas, né, que também me ligaram, mandaram mensagens privadas. Isso mostra também que a gente vai seguir cada vez mais fortalecida. Eu acho que isso que é o
é importante de dizer que a gente não vai se amedrontar por conta disso, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, claro, cobrando a responsabilidade de quem tem que cobrar, mas também entendendo que nunca estivemos tão fortes e tão unidas. Assim, acho que também o apoio que eu recebi, o afeto, a solidariedade foi muito importante para eu perceber o quanto que a gente tem que seguir e como não tem mais volta. E seguiremos cada vez mais fortes e juntas, com certeza. E aproveitando essas redes exatamente para conectar essas pessoas que às vezes estão distantes e que podem ajudar nessa força, né? Bom, eu queria agradecer muito a você ter vindo aqui com a gente, conversar com a gente, mesmo à distância. O assunto nem sempre é o que a gente mais gostaria, mas também acho muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre essa possibilidade de denunciar, de protestar, porque senão as pessoas também que não têm a visibilidade que você tem, não têm os mecanismos, né? E assim ficam sabendo que é possível sim correr atrás. Obrigada, viu? Com certeza, Fátima, eu que te agradeço e é importante quebrar o silêncio, sim. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. Fátima, nós procuramos também aí a posição das empresas de rede social, né, a respeito desses ataques de ódio. O Twitter já havia informado em nota ao Bom Dia Brasil que tem regras que determinam os conteúdos e comportamentos permitidos na plataforma e que essas regras estão sujeitas às medidas cabíveis. O Twitter esclareceu ainda que as regras estão em constante evolução para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras para usar a plataforma. O Facebook também se manifestou, disse que ter tolerância zero aí com o discurso de ódio e afirmou que investe todos os anos em pessoas e em tecnologia de inteligência artificial para manter a plataforma segura. A empresa divulgou que removeu quase 90% dos posts com discurso de ódio antes mesmo que alguém tivesse denunciado esses conteúdos. Está aí a posição, então, das redes sociais. É importante cobrar sempre, com né? certeza. Cada vez que houver mais cobrança, mais elas vão ter que estar se aprimorar, né, se aprimorando nessa defesa dos seus usuários também, né? É isso.